Vamos lá, gente. O último crime aí de hoje que a gente vai tratar é o crime de resistência, ali do artigo 329, tá? Eu vou dar só alguns exemplos antes de poder contextualizar, porque eu acho que vai ficar mais fácil vocês perceberem e visualizarem o crime. Quando um policial vai prender uma pessoa, né? Vamos colocar aqui que é uma prisão legal, vamos supor que a pessoa tem o policial tem uma ordem ali de prisão, é uma ordem legal e a autoridade competente vai prender uma pessoa e a pessoa resiste, tá? A prisão, a pessoa resiste à prisão, tá? Empurra o policial, dá soco no policial, tá? Agride o policial, fala que vai matar o policial se ele, né, prender ela. Concordo que isso é crime, né? Que eu acredito que todo mundo já ouviu essa expressão. Foi resistência à prisão, né? Fulano de tal resistiu à prisão. Pois é, resistir à prisão ou resistir a qualquer ordem legal pela autoridade competente é crime. E é crime ali do artigo 329, crime de resistência, tá? Crime de resistência. Então, no artigo 329, a gente tem um crime chamado crime de resistência. E tá lá na redação, crime de resistência é opor-se à execução de ato legal praticado pela autoridade competente mediante violência ou ameaça ou contra outra pessoa que preste auxílio, né, para a autoridade competente. Então vamos lá. Crime de resistência acontece quando um indivíduo, um sujeito ativo, ele se opõe, ele resiste a uma ordem legal que está sendo cumprida por uma autoridade competente, né, ou por outras pessoas que estejam auxiliando essa autoridade competente, e ele se opõe à execução dessa ordem legal mediante violência ou ameaça. Beleza? Então vamos lá então. Vou dar alguns exemplos. O exemplo mais comum, né, que eu acho que todo mundo já viu, é esse caso quando, né, tem uma ordem de prisão legal, né, o juiz emite uma ordem de prisão legal, a polícia vai lá prender uma pessoa. E a pessoa, né, ela se opõe ali, né, resiste ali àquela prisão. Um soco, pontapé, ameaça. Ou outra situação, imagina que uma pessoa está com uma dívida com outra pessoa muito grande. E o credor, né, da pessoa entra então com uma ação de execução para executar aquela dívida. A pessoa não tendo dinheiro para pagar, o que acontece? O juiz faz a penhora ali daqueles bens. E o oficial de justiça é quem vai fazer a penhora, certo? Vai fazer a penhora ali daqueles bens. E vamos supor que o processo corre normal e aquele bem, então, ele realmente é penhorado. O juiz, ele concede a penhora, vai lá o oficial de justiça, né, até mesmo a polícia, vai lá para pegar o bem, o carro da pessoa. Quando vai lá e fala que o oficial de justiça ou a polícia é para penhorar os bens, a pessoa fica louca. A pessoa começa a bater, começa a colocar o dedo na cara do oficial de justiça, fala: se você tirar meu carro daqui eu vou te matar. E, enfim, começa a resistir e se opor ali àquela ordem legal. Ou uma pessoa que está sendo citada, tá, para comparecer numa audiência. A pessoa não querendo, né, ser citada ou não querendo ser intimada para determinado ato processual, tá? O que ela faz? Para ela, né, não ter que ir, né, ela não ter que participar da audiência, imaginem que ele é um réu, imaginem que é uma testemunha, não querendo cumprir a intimação ou a citação, agride o oficial de justiça, bate no oficial de justiça, ameaça o oficial de justiça, tudo isso para não ir na audiência, para não comparecer. Bem, esse crime é o crime de resistência. Qual que são os requisitos para o crime de resistência? Detalhe, a ordem que o sujeito ativo está se opondo ou descumprindo tem que ser uma ordem legal, tá? Tem que ser uma ordem legal, uma ordem adequada, uma ordem correta, tá? Então quando a gente fala ordem legal, uma ordem que realmente foi emitida ali, né, pelo juiz, uma ordem que realmente passou por todos os trâmites legais, tá? Porque, por exemplo, imagine que eu fiz uma aposta com você e fala, não aposta, fala: olha, se eu perder a aposta, eu pago R$ 100. Chega a pessoa e fala: só me paga os R$ 100, e aí eu vou, agrido ela para me pagar os R$ 100. Não, aí não é crime de resistência, tá? Porque não é uma ordem legal, né, pagar uma aposta. Mas, né, um mandado de busca e apreensão, uma ordem de prisão, uma ordem de penhora, uma citação, uma intimação, são ordens legais. Quem vai executar o ato tem que ser autoridade competente, tá? Tem que ser autoridade competente. Então, por exemplo, intimação ou citação, né, de uma pessoa tem que ser oficial de justiça. Se não for oficial de justiça, se for outro funcionário público, não é autoridade competente e não há que se falar em crime de resistência. Beleza? Prisão.
prisão tem que ser feita por autoridades policiais, tá? Se uma ordem de prisão vai ser cumprida, por exemplo, vamos pegar aqui por um bombeiro, vamos colocar aqui, ou vamos colocar aqui uma prisão feita por um policial penal, um agente penitenciário. Não é autoridade competente, salvo nas hipóteses de flagrante facultativo que qualquer do povo pode, né, prender em flagrante. Mas como regra geral, o bombeiro ou agente penitenciário não são autoridades competentes para cumprir mandado de prisão. Ou seja, se não for autoridade competente, crime é atípico, beleza? O crime é atípico, não, o fato é atípico, né? Não chega a ser crime, ou seja, a ordem tem que ser legal, tem que ser autoridade, né, funcionário que esteja cumprindo a ordem, autoridade competente. Outro detalhe, o crime se consuma quando essa oposição, essa resistência a essa ordem legal de autoridade competente, essa resistência acontece mediante violência ou ameaça. Detalhe, não é grave ameaça, não precisa ser uma grave ameaça, pode ser violência ou ameaça. Utilizando de violência física ou ameaça, o crime se consuma. Detalhe, essa resistência em que o sujeito ativo utiliza de violência ou ameaça é chamada de resistência ativa, tá? Resistência ativa é a resistência em que o sujeito ativo se vale de violência física ou ameaça. Já não é crime e já não é fato típico a resistência passiva, que é aquela que o sujeito ativo se opõe à execução de uma ordem legal, mas sem utilizar de violência física ou ameaça. Imagine que uma pessoa vai ser presa ali pela autoridade policial e o que ela faz? Ela simplesmente deita no chão, ou ela simplesmente foge, ou ela simplesmente gruda no poste e não deixa sair, não deixa ninguém pegar ela de jeito nenhum, tá? Ou vamos supor que tem, né, uma ordem ali, né, um mandado de busca e apreensão do carro, a pessoa sobe em cima do carro, puxa o freio de mão do carro e não deixa o carro sair. Ou seja, ela está se opondo à execução do ato legal, mas sem utilizar de violência ou ameaça. Essa é a resistência passiva. Essa resistência passiva, ela não é crime. O fato é atípico, porque para ser crime é necessária violência ou grave ameaça. Ou seja, só é crime a resistência ativa, não é crime a resistência passiva. Detalhe, no caput do artigo, a pena ali que a gente tem, né, de, se eu não me engano, 2 ou 3 meses, né, a 2 anos, algo nesse sentido. Para o crime se consumar, nesse caso, a ordem, ela não precisa nem ser impedida de ser cumprida. Se uma pessoa que vai ser presa dá soco, pontapé, ameaça o policial e mesmo assim ela é presa, ou seja, há resistência, mas a ordem, né, o ato legal não é prejudicado, ou seja, o agente público não deixa de cumprir a ordem. Mesmo assim, o crime está consumado, ou seja, é crime formal. Agora, se em razão da violência ou ameaça, o ato legal ele não se consuma, se o ato legal ele sofre prejuízo, ou seja, o policial vai prender alguém e esse sujeito ativo aí agride o policial e não permite que ele o prenda. Agride o policial e a prisão não é realizada. Nesse caso, a pena é aumentada. Nesse caso que a gente tem no parágrafo único, é a chamada resistência qualificada. O que é a resistência qualificada? É a situação que a oposição, a resistência do ato legal, a violência e a ameaça é tão grande que impede o ato de se consumar. Impede o ato de ser consumado. E aí a pena é maior de 1 a 3 anos. Beleza? Então, bacana então.